Boa tarde, tudo bom? E aí, como que está a sua casa hoje? Tá arrumadinha, tá bagunçada? A gente vai falar um pouco sobre a organização da casa hoje, mas não apenas isso. Vamos falar sobre a importância de observarmos. Muitas vezes a gente já faz isso, mas de uma maneira um pouco crítica, as nossas fezes. Estamos hoje no penúltimo dia da lua minguante, no qual debruçaremos sobre esses dois itens, croposcopia e oicopraxia. O primeiro é escopia, uma análise, uma palavra que vem do grego, cropos também vem do grego, uma análise de como estão as nossas fezes, pensando logicamente no nosso bem integral, no nosso bem viver integral. E oicopraxia é uma palavra também formada de duas palavras gregas. Oikos é casa, praxia prática. Eu disse em vídeos anteriores que cada um dos dias do método a gente tende a observar algo teórico e algo prático. No caso aqui desses dois, a oicopraxia passa a ser, na verdade, mais prática, uma atividade mais prática do que a outra. A outra é uma análise, claro que a gente tem que realizar algumas ações práticas, uma vez que a gente entende o que as fezes estão dizendo para a gente muda a nossa alimentação. A questão emocional também interfere nas fezes, então a gente também presta atenção nisso. Mas desses dois itens, o mais prático acaba sendo a organização da casa, e não somente a organização, literalmente falando, da casa, mas também todos os aspectos que envolvem a casa, inclusive como ela está sendo frequentada. A gente viu nos vídeos anteriores, até esse ponto aqui que nós estamos, vimos do primeiro ao quinto dia, o que, na minha opinião, deve ser levado em consideração como os elementos estruturais, os primeiros elementos para a gente se preocupar, para a gente prestar atenção. Eu fico imaginando uma seguinte situação: a pessoa vai a um psicólogo, ela fala, eu estou com depressão, não estou bem. Será que ela não tinha que prestar atenção em algumas coisas básicas antes de sugerir que ela tem algum problema emocional, algum problema, digamos, mais complexo? Que tipo de psicólogo faz esse tipo de pergunta? Como que está a sua casa? Como está a sua alimentação? Como estão as suas fezes? Você tem realizado atividades físicas? Pode ser que tenham psicólogos que façam isso. E, na verdade, o método ele pode servir também como um roteiro para os psicólogos sugerirem aos seus pacientes para eles analisarem essas ideias, mas não somente isso. Se um psicólogo adotar o método como um roteiro para conversar com seus pacientes, ele pega lá na ordem, na sequência, vê que dia que é e ele pergunta. Vai parecer que é uma pergunta aleatória. E aí, como já parou para pensar, já parou para analisar como estão suas fezes? Qual a sua relação com a sua casa? Tira umas fotos da sua casa para eu ver. Quando você chegar na sua casa, tira umas fotos da sua casa e me manda. Seria importante, talvez, num tratamento emocional, levar em consideração também esses elementos estruturais. Tá? Então, continuando, aqui já eu deixo antecipado que amanhã nós iremos tratar da economia e do empreendimento, mantendo aquela ideia de começar em cada uma das fases, começar pelo elemento mais primordial, mais básico. E, na minha opinião, é o sono, depois a alimentação e culinária, depois o cuidado com o corpo, depois a relação com o sol e com a água,
depois a relação da sexualidade e o amor. Hoje, por fim, hoje especificamente, a oicopraxia e a croposcopia, a análise das fezes e uma reflexão sobre como a maneira que está a nossa casa interfere na nossa mente. E o último dia da lua minguante, nessa ordem, economia e empreendimento. Então, focando, hoje estamos no 6º dia. Pois bem, para seguir o método com o calendário lunar, a gente vê que dia nós estamos, e a partir do dia que nós estamos, hoje, dia 18, a gente vê que ele é o 6º dia da lua minguante, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. É uma maneira de acompanhar o método através do calendário lunar, mas, como eu já disse, você também pode acompanhar o método começando do item 1 e indo até o 56º. É uma outra maneira de acompanhar o método. Eu reforço, acho importante acompanhar o ciclo lunar, porque deixa o método lúdico, fica parecendo uma dinâmica que a gente está fazendo. Isso sai do automático e favorece, na minha opinião, uma análise mais verdadeira sobre nós mesmos. Se a gente faz no automático, como eu disse no vídeo de ontem, há uma diferença entre rotina e hábito. Então, para se tornar um hábito, eu sugiro que a gente use também esse recurso de acompanhar o calendário lunar. Acompanhando, então, o calendário lunar, a gente vê que estamos no 6º dia, e no método, o 6º dia sugere que a gente analise esses 2 itens, tá? E aqui nós temos os 5 passos que é para a gente realizar todos os dias. Quando a gente cumpre uma tarefa, o corpo produz dopamina, e isso traz uma sensação de bem-estar. Então, só de realizar essa tarefa do diário, se você está precisando reorganizar a sua vida, com certeza vai te fazer bem. A gente vai ver hoje nesse item da oicopraxia, quando a gente arruma a nossa casa, a gente tem essa sensação também de bem-estar, porque a gente conclui uma tarefa só da gente lavar a louça. A gente vai ver que tem um método aqui, um método que foi sugerido por uma oriental, uma japonesa, que ela sugere que todos os dias, no final de cada refeição, a gente lave a louça. Ela não, bom, eu não consultei esse método, mas vou dar a indicação para que a gente possa procurar esse método. Algo que fundamenta essa prática, de acordo com essa abordagem aqui do método de buscar o bem-estar, é justamente você cumprir uma tarefa. É claro que, além disso, você vai se sentir bem de ver a sua cozinha organizada, mas tem também esse elemento. Então, seguindo esses 5 passos para realizar o seu diário, o primeiro deles é você refletir sobre o que o método sugere. O método sugere que hoje a gente reflita sobre as nossas fezes, sobre a organização da nossa casa. Só de você fazer essa reflexão, você já está fazendo esse exercício proposto pelo método. Mas para não ficar cansativo, em um mês que você fizer isso, você analisa como está. No mês seguinte, quando cair de novo naquele assunto, você faz algo diferente, você faz uma pesquisa sobre aquilo, você procura saber se em outras culturas as pessoas se preocupam com isso também, você conversa com um amigo sobre isso, você conversa com alguém da sua casa sobre isso. Cada mês que você fizer e chegar nesse assunto, você tem como fazer de uma maneira diferente. Logicamente, você não vai todas as vezes fazer uma pesquisa. A partir do momento que você tiver uma noção, você já pode, ao invés de fazer uma pesquisa, você faz alguns comentários. Isso já seria bem interessante. Tá? Então, nesse item 1, você anota a data e faz uma avaliação e projeções e pesquisas sobre como você está nesses itens sugeridos pelo método. No item 2, já é algo muito pessoal seu,
que só você poderia fazer, que é uma descrição e comentários de como foi o seu dia 18. Além disso, se você puder, eu recomendo ilustrar com desenhos. Fazer desenhos também é terapêutico. Tá? O item 3, caso você tenha insights, caso nesse exercício de você sentar e cumprir o item 1 e o item 2 você tiver insights, você anota, é o item 3. Se você não tiver, você coloca hoje não tive insights, hoje não estou planejando nada, ok, vai para o quarto item, que é você fazer aquele gráfico de pizza que eu tenho mostrado, e aí você pontua como que você está em todos os itens que o método sugere para você refletir em relação aos elementos estruturais, que pode ser acompanhado junto com a lua minguante, tá? Então, item 4. E o item 5, você anota o que você tem para melhorar e o que você tem para agradecer. Mesmo se você se sente a pior pessoa do mundo e você tem muita coisa para melhorar, reflita bem que você também tem coisas para agradecer, e isso é terapêutico e importante. Como eu disse já no início, a gente está focado nos itens estruturais. Durante uma semana, a gente foca nesses itens estruturais. A ideia é a seguinte, de onde que veio isso? Imagina que uma pessoa está com a vida virada do avesso. Ela está chateada, está deprimida, está com problemas de relacionamento, está com problemas profissionais, está com problemas de saúde, ela está, nossa, o ó do borogodó, como diriam. Por onde ela vai começar a refletir? Por onde ela deve começar a se organizar? A minha sugestão é que ela se foque naquilo que é mais elementar para a vida dela. A casa dela está organizada? Está, ótimo. A saúde física dela está organizada, a alimentação. Depois, quando a gente tem muita coisa para organizar, a gente tem que começar daquilo que é mais básico. É melhor do que 10. Você tem muitas coisas para organizar. A vontade nossa é organizar tudo de uma vez. Mas é melhor você organizar do que ficar frustrado em tentar organizar 10 e não organizar nenhum. Tá? Existe um método de você realizar coisas que chama-se aproximação sucessiva. Você não é capaz de resolver tudo, mas você é capaz de resolver algo. Comece resolvendo esse algo. Este método sugere você começar pelo elementar, que é aqueles sete itens que a gente viu. Estamos começando, então, dos itens elementares, e para ficar lúdico, a gente faz isso durante a lua minguante, para que na lua nova a gente possa, ao longo de 7 dias, refletir sobre a nossa personalidade, a pessoa que nós queremos ser, para que depois, num outro ciclo de 7 dias, num outro ciclo que vai ter 7 dias, a gente reflita sobre como está e como pode melhorar a nossa vida social, para, na lua cheia, também com 7 dias, a gente tem a oportunidade de refletir como chegar à transcendência, à espiritualidade, e assim vai. Hoje, então, vamos nos focar na oicopraxia e na croposcopia. Como eu tenho mostrado nos vídeos anteriores, esse método não surgiu do nada. Eu estou esboçando ele há bastante tempo. E um dos períodos que eu estava organizando ele, ao invés de chamar de oicopraxia, tinha um item que eu chamava de casa-cabeça. Por sentir profundamente nos meus ossos que quando minha casa está desorganizada, meus pensamentos ficam desorganizados também. Se esse é um problema meu, ok, é um problema meu. É um problema de transtorno compulsivo obsessivo, ou sei lá, alguma neurodivergência, pode ser. Mas eu observo, por eu colocar esse método em prática e querer que ele faça sentido para mim, eu fico observando. Vou na casa dos meus amigos, conhecidos e tal.
Quando eu estou em contato com uma pessoa que está um pouco daquele jeito que eu falei, que a vida está desorganizada, a pessoa não sabe nem por onde começar, dificilmente a casa dessa pessoa está arrumada. É possível você ter uma vida plena e ter sua casa desarrumada? Acredito que sim. Mas se você está buscando encontrar uma maneira de você ir melhorando, de você se organizar para chegar aos seus objetivos e sua casa está desorganizada, tente ver se isso não influencia também na sua maneira de pensar. Pois bem, eu disse para vocês que eu sinto nos meus ossos a relação direta de como a casa está organizada e de como os meus pensamentos estão organizados também. E aí eu fiquei me perguntando se alguma cultura tem isso mais bem resolvido que a gente, essa ideia clara de que para uma mente funcionar bem, a gente tem que estar vivendo no ambiente que está organizado. E eu estou usando a palavra organizado não é por uma obsessão de organização. Não vai também resolver a pessoa estar se sentindo deprimida, estar se sentindo chateada, quer deixar a casa um brinco. Aí vai receber visita em casa, não, pisa aí. Não, desarruma isso. Não é por aí. Se a organização da casa deixar você neurótico, não. Oicopraxia não é isso. Oicopraxia é você entender que a sua morada é o seu primeiro microcosmo. E organizando esse microcosmo e tudo que tem para ser organizado nele, na parte de limpeza, na parte de organizar cada lugar para uma coisa que tenha lógica ser colocado naquele lugar, se desfazer das coisas que você não está usando. Não é só isso que compõe o que é a oicopraxia. Oicopraxia também é a parte humana da casa. Como você está se relacionando com os membros da sua casa, com que regularidade você recebe amigos na sua casa. Esse é um item que eu acho importantíssimo para a oicopraxia ser alcançada na sua plenitude. Tanto as questões materiais, mas as questões humanas também que se passa na casa. E aí eu me perguntei se outras culturas têm alguma ideia, algum símbolo para tratar disso. E aí eu encontrei num site que eu vou disponibilizar aqui para vocês, alguém comentando do método dessa japonesa, KonMari. O método chama KonMari, e ela se chama Marie Kondo, e ela defende aí no seu método que devemos manter em casa somente objetos que despertam alegria. Aí ela já especifica o método dela, ótimo. Aí também a cultura chinesa tem o Feng Shui, que é mais difundido, eu já tinha ouvido falar do Feng Shui, e é uma prática que busca harmonizar os ambientes para influenciar o bem-estar mental e emocional. Muito bem, então existe isso. Já existe em outras culturas, já se deram conta da importância da casa para o bem-estar mental. Muito bem. E nesse método, sugerido por essa oriental, ela diz que há alguns hábitos simples que podemos colocar em prática para que a nossa casa comece a ter uma energia melhor. E aí ela diz aqui de deixar os sapatos à porta, que é um hábito que no local que eu estou morando, atualmente as pessoas já fazem isso. Em Rondônia também, as pessoas já fazem isso, muitas pessoas fazem isso, mas na minha opinião não é essencial. Na minha opinião, não é essencial. Fazer a cama antes de sair da casa deve ser importante também para essa moça. Eu faço isso, mas o oicopraxia não é essa rigidez na organização, toda vez tem que ser feito assim. Não. Tem mais a ver com como você está se sentindo na sua casa. Ah, não estou me sentindo bem. Então, o que tem que ser mudado na sua casa? Tem coisas sobrando que você não usa? Tem objetos que ficam te lembrando a pessoas que você não quer lembrar? O meu vai mais por aí. Mas tem outras maneiras de ser entendido. Essa ideia da organização da casa que reflete na mente. Estamos vendo aqui. Guardar cada objeto no seu devido lugar depois de utilizar. Eu não colocaria desse jeito. No meu caso,
O que eu coloco em prática na organização da casa e que melhora o meu bem-estar é o seguinte: a casa vai funcionando no seu dia a dia, de repente eu não encontro um objeto. É o alerta para mim: arrume melhor a sua casa. Quando eu não encontro alguma coisa, é o alerta. Então, na minha definição de arrumação da casa para o bem-estar, tem esse alerta. Se você não encontrou alguma coisa que você está procurando e você sabe que está na sua casa, chegou a hora daquela faxinona. Chegou a hora daquela arrumação grande. Achou, ok, termina a arrumação. Fica aí então um sinal de alerta. Perdeu, tem que arrumar a casa. Limpar a cozinha depois das refeições, sem desculpas. Essa coisa de não deixar acumular é importante. E como eu fui fazer esse conteúdo aqui para mim, para nós, eu falei, não faz sentido eu fazer esse conteúdo se minha cozinha, se a pia ali estiver suja e desarrumada. Fui lá, arrumei e garanto para vocês que estou me sentindo melhor com isso. Despejar o lixo todos os dias, não despejo todos os dias, mas fui lá despejar e estou me sentindo melhor também. Arrumar tudo antes de dormir, vixe, difícil para mim. Eu fico com sono, não arrumo nada. Bom, entramos agora nessa parte um pouco engraçada quando eu apresento para os estudantes. Eles riram, alguns riram dessa ideia de você prestar atenção nas fezes, parece uma coisa sem pé nem cabeça, mas como vocês vão ver, tem sim fundamento. Vou colocar aqui na descrição esse vídeo aqui, gente, é um vídeo de 12 minutos e que muda a sua visão sobre a importância de olhar para as fezes, tá? Então vou colocar na descrição, mas se vocês procurarem o que suas fezes falam sobre a sua saúde, ele dá alguns alertas, que eu vou dar alguns deles aqui, que eu aprendi nesse vídeo, mas de maneira mais rápida e resumida. Há uma escala que foi definida, esqueci o nome do inglês que definiu essa escala, e dos tipos de fezes e quais seriam os tipos saudáveis. Eu pus essa ilustração aqui, que aparece nesse vídeo. O tipo ideal, dá para ver pelo sorriso aqui, dessa representação, seria esse aqui. Esse aqui, que não está nesse formato de salsicha, de banana, está quase, você vê que está com uma risadinha não tão aberta como esse aqui, e a partir do outro já não está tão legal. Então o tipo 4, dentro dessa escala aqui, o tipo 4 é o tipo ideal de fezes. Aí tem até, durante o vídeo ele diz que é o melhor tipo, e ao assistir esse vídeo de um especialista no assunto, vocês vão ver que tem alguns alertas para a gente prestar atenção. Uma frequência que seria considerada normal é você fazer mais de 3 vezes por semana e até 3 vezes por dia. Se você fizer mais do que 3 vezes por dia e menos do que 3 vezes por semana, você tem menos de 3 vezes é constipação, e mais do que 3 vezes por dia seria aí uma diarreia. É uma coisa para prestar atenção. Outra coisa é a cor, que tem que ser marrom, não pode ser muito escuro. As fezes, logicamente, têm um cheiro característico, mas ele diz que tem um odor diferente, que denuncia que há um problema ali, precisa prestar atenção. Devemos prestar atenção se ela boia ou não. O correto é ela não boiar, ela só vai boiar se ela tiver com excesso de gordura. E se tem presença de sangue, é um alerta que ele chamou muito atenção. Preste muita atenção se tem presença de sangue. E uma coisa que me tocou hoje, que foi só com essa pesquisa que eu fiquei sabendo, se ela vem em formato de fita, também significa que há obstrução no intestino, para prestar atenção, certo? Então é isso, chegamos ao 6º dia, croposcopia e oicopraxia. No próximo trataremos de economia em empreendimento, e eu acho que agora está claro que dentro dos elementos estruturais aqui do método,
a questão material do dinheiro em si é importante, mas ela não seria tão importante dentro da minha escala do que o sono. O sono é primeiro, não consigo pensar em dinheiro se eu não dormir bem. E às vezes a gente não dorme bem porque falta dinheiro, e aí isso também é um ensejo para eu falar para vocês que a, o método ele não pode ser separado de maneira tão cartesiana assim. Então não tem como a gente separar uma semana só para elementos materiais, estruturais, outra semana só para sociais. É impossível, porque às vezes os itens estão interrelacionados. Hoje mesmo que a gente tratou da morada, da casa, eu falei do aspecto social na casa. Então não é assim tão preto no branco, certo? Então, entendido essa ideia geral, vamos avançando e fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Estou aqui à disposição para a gente trocar ideias sobre os assuntos aqui levantados e vou gostar de ouvir as ideias de vocês sobre essas ideias. Tá certo? Muito obrigado por estarem até aqui e espero, sinceramente, que vocês passem um bom dia hoje. Até mais. Um abraço.